refletir aqui de forma breve, mas essa brevidade ela não significa ser superficial. Lucas capítulo de número 10, ele tem 3 divisões, se você quiser, com curiosidade, ler, os 3 momentos, 3 aplicações de Jesus na vida de todo cristão. Lucas de 1 a 24, capítulo 10, de 1 a 24, o Senhor Jesus está falando sobre o aspecto da missão, que deve estar embutido no coração e na mente de todo cristão. Lucas 10, do 25 ao 37, o Senhor está falando sobre a compaixão. E o final do capítulo de número 10, do 38 ao 42, o Senhor está falando sobre o aspecto da devoção. 3 aspectos que devem estar na vida e no coração de todo cristão. Hoje eu quero falar sobre a compaixão. Quero falar sobre o que move, o que deve mover o coração de um homem, de uma mulher de Deus, de alguém que tem um encontro com o Senhor Jesus e passa a entender que a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, a essa pessoa, no meu caso, eu me encontrei com Jesus, o mais importante não sou eu, mas o mais importante é aquilo que Deus vai fazer na minha vida e através da minha vida no meu próximo. Então hoje eu quero falar sobre a compaixão a partir do versículo de número 25 do capítulo de número 10. Mesmo assentados, mas com reverência, as Sagradas Escrituras diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semimorto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se pensou nos ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Amado e querido Deus, Pai de amor e graça, nós, tudo que fizemos aqui foi para louvar e engrandecer o teu santo nome, para exaltar o Senhor e declarar nossa dependência, confiança e gratidão ao Senhor. Pedimos a Ti que segue o nosso coração com a Tua benevolência. Também clamo a Ti, Senhor, repreenda tudo que trabalha contra esta hora, para que o nosso coração possa assimilar aquilo que o Senhor tem para nós. E se houver algo que tocar o coração de cada um dos meus irmãos aqui, que eu clamo que o Senhor nos ajude a colocar em prática, e em colocando em prática, o Teu nome receba a glória, Senhor. Repreenda tudo que trabalha contra esta hora e nos abençoe, Senhor. É a minha oração, no nome santo, bendito do Senhor Jesus. Quando a gente fala em compaixão, a gente tem que olhar para a vida de Jesus sobre o aspecto de como ele entrou na história, não pelo seu nascimento, mas pelo seu ministério. O nascimento de Jesus mostra e revela o amor de Deus.
João 3,16. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas a compaixão de Jesus, a gente percebe ela, até porque é o que está registrado, a partir do seu ministério, não do seu nascimento. E uma das coisas que chocou o momento ali na chegada do ministério de Jesus, o início do ministério de Jesus, uma das grandes diferenças do ministério de Jesus é que ele ia de encontro à necessidade. João Batista, só para você situar, João Batista ficava no Rio Jordão. João Batista ficava em um local fixo e as pessoas vinham até ele. As pessoas iam até João Batista. Pessoas iam para ser batizadas, pessoas iam, e João batizava alguns com alegria, alguns com uma certa repreensão. Você lembra do texto? A diferença de Jesus é que Jesus não ficava esperando. Jesus ia de encontro à necessidade das pessoas, ia de encontro às necessidades aonde ele estava. Ele sempre rumava de encontro a essas necessidades. Uma das lições é que a compaixão mexe no nosso coração para que nós procuremos a necessidade de pessoas e não fiquemos numa posição passiva, esperando acontecer. Não, se não acontecer nada, eu não faço nada. Não é nesse aspecto do ensinamento o que Jesus quer compartilhar. Uma das coisas que na minha cabeça eu tenho é que a igreja precisa sair da teoria do amor e ir para a prática do amor, deixar o discurso e assumir a responsabilidade de amar e amar as pessoas que são difíceis. Esse é o maior desafio, na minha opinião, da igreja. Mas esse homem, intérprete da lei, o primeiro personagem que aparece, ele vai a Jesus, segunda pessoa que aparece dentro dessa narrativa. Primeiro, esse intérprete da lei, segundo o Senhor Jesus, eles começam a entrar no diálogo. E nesse diálogo o Senhor Jesus começa a colocar esse texto, a colocar essa história, dizendo desse certo homem que cai na mão dos salteadores, e logo na sequência o Senhor coloca o sacerdote, o levita e o samaritano. Colocam esses personagens. O homem pergunta: quem é o meu próximo? Que pergunta motivadora, desafiadora. Quem é o meu próximo? A gente precisa entender o seguinte, que o próximo, ele é o espelho. A pessoa que está à nossa volta é um espelho, porque ela vai refletir para nós qual é a imagem que nós queremos passar de nós para essa pessoa. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? O espelho, como eu estou dizendo, é o outro. Em alguns momentos, no meio da convivência, dos relacionamentos, alguns se postam como o intérprete da lei, aquele que sabe tudo, aquele que conhece tudo ele sabe, tem uma resposta para dar, tudo ele tem uma exortação da palavra de Deus. E quando não, alguns se colocam como sacerdote. Quando não, alguns colocam como levita. A pergunta: quem é o meu próximo? Que esse homem faz ao Senhor Jesus. Ele começa a querer mostrar para o Senhor quem na verdade ele era, e não estava muito preocupado em quem era o próximo. Começa aqui a desvendar então o que nós hoje chamamos de ministério. E o que é ministério? Ministério é algo simples, mas que seja complexo, é algo simples, é fazer algo ao próximo com a inspiração do amor divino. É quando eu faço algo para alguém inspirado pelo amor divino, pela motivação própria, é autopromoção. Eu quero fazer, eu quero realizar.
Quando eu faço por essa motivação própria, eu me comporto talvez como o intérprete da lei, me comporto como sacerdote, como levita. E quando nós estamos diante do nosso próximo, esse próximo reflete o que nós somos. Se você não vai muito com a cara de alguém, e esse alguém passa pelo corredor da igreja, ou pelo hall aqui da igreja, e você desvia o rosto, esse próximo está dizendo quem você é para você. Ele não sabe o que você pensa dele, mas você sabe o que você está fazendo. Qual é o comportamento, a postura que você está tendo? Se alguém te cumprimenta com a paz do Senhor, com alegria, e você não está querendo dar muita atenção para aquela pessoa naquele momento, aquele exato momento foi refletido aquilo que você é, e não aquilo que você está demonstrando ou passando para aquele que está te vendo. Na realidade, o próximo é a pessoa mais importante na vida de todo homem, de todo cristão, porque é esse próximo quem vai polir o nosso coração e a nossa vida. Deus usa essa pessoa para ajudar a gente a melhorar, a mudar, a nos desprendermos de nós mesmos, porque quando não, nós caímos nesse discurso, quando não, nós entramos no discurso do intérprete da lei. Jesus pergunta: como interpretas? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas coisas, de todo o teu entendimento. O conhecimento tem, a informação tem, mas onde esbarramos é na prática, é na hora de colocarmos em prática aquilo que sabemos. O nosso problema não é saber. Todo mundo que está aqui dentro sabe muito, conhece a Bíblia, cita textos e textos de cor das Escrituras, conhece as Escrituras, conhece tudo bíblico, sabe até palavras, o significado no hebraico, no grego e tantas outras, mas aonde que esbarra? Na prática, na hora de colocar em prática, na hora de dobrar as mangas e colocar em prática. O aspecto do amor é o mais desafiador, porque ele vai exigir de nós aquilo que ainda não conhecemos de dentro de nós. Exige muito carregar uma pessoa do teu lado, andar com uma pessoa do teu lado, viver com uma pessoa do teu lado, viver em ministério, viver dentro da igreja, viver a vida cristã. Exige demais de nós, exige demais da pessoa. Por isso que eu creio e afirmo que a igreja precisa sair da teoria do amor e entrar na prática do amor. Entrar entendendo que tudo que nos acontece não acontece por acaso, há um propósito muito precioso e muito perfeito de Deus por detrás disso, que o propósito é melhorar quem somos, trabalhar dentro de nós no que somos. Nós dentro da igreja nos comportamos de maneira santa, mas como somos dentro de casa no nosso relacionamento? Isso aqui eu não estou apontando para você, eu estou falando para mim. Como somos no relacionamento matrimonial? Como que é o relacionamento com os filhos? Porque a gente vê um tipo de relacionamento dentro da igreja e às vezes não vemos o mesmo relacionamento dentro dos lares. Na maioria dos lares da nossa igreja, às vezes os relacionamentos não são iguais àqueles que nós mantemos dentro da igreja. Deus não precisa de bonecos para encher sua igreja. Deus precisa de homens que creem no Espírito Santo e permitam que Deus, através da graça dele, da unção dele, transforme a vida destes homens, para que eles sejam motivadores, para que eles sejam pessoas que mudem a vida dos outros. Não assumam uma postura passiva, mas que assumam o compromisso de ser exemplo aonde eles estiverem. Quanto mais nós buscamos Deus, quanto mais nós queremos que Deus toque a nossa vida, mais dificuldade você vai ter. Você já parou para pensar nisso? Quanto mais você se dedicar ao reino de Deus, mais confronto você vai ter. Porque a obra de Deus não está vinculada a resultados. A obra de Deus não está vinculada a merecimentos, a reconhecimentos. A obra de Deus está vinculada ao anonimato. Aquilo que acontece onde ninguém vê, onde ninguém sabe, onde o amor
é colocado em prática, não atrás de interesse, como diz 1 Coríntios capítulo 13. O amor não busca os seus próprios interesses, muito pelo contrário, ele abre mão de quem ele é para beneficiar aquele que está à sua volta. Eu acho interessante 3 coisas aqui. Diz que no versículo de número 31, que casualmente descia um sacerdote por aquele lugar. Casualmente descia um sacerdote por aquele lugar. Depois o versículo de número 32 diz também que um levita descia por aquele lugar. E o versículo de número 33 me chama a atenção uma palavrinha. E certo samaritano que seguia o seu caminho. O sacerdote descia, o levita descia, mas o samaritano seguia o seu caminho. Se eu fizesse uma pergunta para você, o espelho é o meu próximo, e o espelho revela quem eu sou. Se eu fizesse a pergunta, quem você é dentro desse texto? Olhando para a Escritura e colocando ela como reveladora, como um espelho também, quem você seria? O perito? O sacerdote? O levita? Ou o samaritano? Quem você seria dentro desse texto? Qual seria o personagem aqui registrado, narrado por Jesus, que mais se identifica com você? Ou aliás, que você mais se identifica com ele? O samaritano? O levita? Ou o sacerdote? A resposta é muito simples. Se você é daqueles cristãos que apenas frequentam a igreja para cumprir um protocolo e só ora quando está dentro da igreja, só mantém uma postura de santo quando está dentro da igreja, certamente você é que nem o sacerdote o levita que descia, ou casualmente eu vou em algum lugar, casualmente eu estou dentro do culto, casualmente eu estou dentro da igreja. Você pode ser um desses, ou como o samaritano que seguia. Há uma diferença muito grande aqui. O samaritano seguia o seu caminho, porque seguir significa que ele estava indo cumprir um compromisso, ele estava indo atrás de um propósito, ele tinha uma responsabilidade a ser cumprida e ele precisava passar por aquele caminho. E passando por aquele caminho, diferente do sacerdote, diferente do levita, ele foi até esse homem que caiu na mão dos salteadores, e ele diz aqui o versículo 33, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. Quem é esse samaritano? Quem é o samaritano? Eu vou pedir para você abrir João 8, eu estou concluindo aqui, viu, irmão? João capítulo 8. Numa discussão que houve entre Jesus e os fariseus, os saduceus, numa discussão tremenda que houve entre Jesus e os intérpretes da lei, os sacerdotes e os levitas, aqui João registra um diálogo, aqui a pudor do escritor aqui, que escreveu o Evangelho e tal, mas aqui houve um diálogo meio acalorado, meio forte, e o Senhor Jesus no versículo 47 do capítulo 8, ele diz assim: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Olha como é que Jesus põe: por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Olha o que responderam os judeus. Esses judeus são sacerdotes, levitas, escribas, fariseus, saduceus. Olha o que eles responderam no versículo 48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és o quê? Samaritano e tens demônio? Porventura não temos razão
pode dizer que o senhor é samaritano? Eu acho isso incrível. Eu acho isso profundo demais. Porque normalmente nós nos vemos ou como intérprete da lei, ou como sacerdote, ou como levita, raramente alguém como um samaritano, mas na maioria das vezes o orgulho e a soberba toma conta do nosso coração e da nossa caminhada cristã de tal forma que poucas vezes nós nos vemos como um certo homem machucado, ferido e caído. Nós somos bons para falar das nossas conquistas, mas nós não compartilhamos com ninguém, e em especial com Deus, os nossos fracassos. Nós temos o hábito de falar dos nossos feitos, mas nós não temos o hábito de confessar os nossos pecados. Nós não confessamos pecados. Nós temos amigo para jogar bola, para churrasco, nós temos amigo para tudo, mas nós não temos amigo para orar, para passar uma vigília conosco. Nós não temos amigo para que abrimos o nosso coração e confessemos os nossos pecados. E a gente está achando que está vivendo e tão doente. Estamos escondidos dentro do nosso fracasso, do nosso fracasso espiritual. Nós não temos amigos. Com quem é que você sempre confessa o teu pecado? É fácil? Não é. Eu tenho meu amigo que não é Jesus. Eu tenho meu amigo, não preciso contar para ninguém, eu conto só para Jesus. Não, Jesus dá instrução na sua palavra: confessai os vossos pecados uns aos outros. Nunca vi uma campanha dessa. Campanha de confissão do pecado, não vem ninguém. Acho que nem o pastor veio, igreja que nós é quem somos os doentes, nós é quem caímos nas mãos, como diz aqui, veio cair nas mãos dos salteadores, depois de roubarem tudo. O que o diabo veio fazer? Roubar, matar, destruir. E ele está destruindo e está minando a nossa vida cristã autêntica. Não estou falando essa aqui, ó. Estou falando essa daqui de vir à igreja, de frequentar o culto. Eu estou falando de viver ao pé da cruz, de viver coisas novas com o Espírito Santo todos os dias. Por isso que Paulo diz assim: olha, enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Falando de uma vida viva, não de uma vida nominal. A igreja cristã, não sei do Brasil, porque eu não conheço o Brasil. Eu conheço aqui a nossa região. E Malemar, o lugar mais longe que eu fui na minha vida foi Sumaré, quando eu fui assumir a igreja lá. Posso falar daqui. O que tem de cristão nominalista não é brincadeira. O que tem de gente que se diz crente não é brincadeira. E eu não estou falando de receber cura, eu não estou falando de receber milagre, eu não estou falando de receber bênção, eu estou falando de virar crente. Independente da cruz que você tem. Poucos de nós nos vemos, poucos de nós nos vemos como um homem que está precisando de ajuda. Foi comigo não, hein? Oh, mas prometa, é primeiro, hein? Aí o computador, bateria do computador. Poucos de nós nos vemos como quem está precisando de ajuda. E eu estou falando para o homem aqui porque o homem é orgulhoso. O homem, ele sofre, mas não pede ajuda. Se ele estiver passando um problema, ele fala lá em casa: não pede ajuda para ninguém, não fala para ninguém o que ele está passando. Não fala que ele está nessa dificuldade, não. Não quero que ninguém saiba. E ó, se via, você às vezes fala para ele assim: se o teu irmão vier aqui, eu ponho ele para correr se ele quiser ajudar. A gente tem esse orgulho. Ou é só eu que tenho, ou mais alguém aqui? Eu tinha. Hoje eu estou mais tranquilo, porque eu passei cada lixa com Deus, que só a graça. Só eu que passei por esse problema, tem alguém aqui na animação? Quantos acham que a gente é muito orgulhoso e a gente precisa melhorar hoje? Louvado seja Deus, porque Jesus não está andando à toa. Para mim, o certo samaritano aqui é o Senhor Jesus. E você sabe por que eu afirmo que é o Senhor? A história que está colocando ele. Porque no versículo de número 36, o Senhor termina com essa pergunta para o intérprete da lei: qual destes três? Mas parece que está tirando sarro, cara. Qual destes três? Fala para mim. Qual destes três que parece ser o próximo daquele que cai nas mãos dos salteadores? E o intérprete da lei, cheio de... Como é que chama aquele negócio do exército?
cheio de divisa, de patentes e lá. O intérprete da lei olhou e ele não falou samaritano. Ele respondeu o que usou de misericórdia para com ele. João capítulo 4 diz que os judeus e os samaritanos não se davam bem. Então os judeus jamais iam dar o braço a torcer. Mais ou menos que nem corintiano, parmeirense, esses caras assim, que não dão o braço a torcer, que são piores que o São Paulo. Verdade. Oh, glória a Deus, sentir que Deus fala, fala a Deus. O intérprete da lei não disse o samaritano, ele disse aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus dá uma ordem, dá uma instrução para o judeu. Ele deu uma instrução para aquele homem lá, que é uma instrução para mim, para você hoje, vivo aqui agora. Vai tu e procede do mesmo jeito. Vai tu e procede do mesmo jeito. O cara conhecia a lei. O que diz a lei? Como interpretas? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus dá uma resposta para ele. Respondeste corretamente. Faça isso e viverás. Faça isso e viverás. Eu posso estar extremamente equivocado, e isso aos teus ouvidos pode soar como ingenuidade, mas eu sou ingênuo o suficiente para acreditar que se você colocar o amor de Deus em prática, você nunca vai sair perdendo e você vai encontrar o que é realmente viver. Você vai encontrar realmente o que é viver quando você deixar de ser o centro e passar a ver o seu próximo como alguém que precisa de você. Você não nasceu, você não existe para ser abençoado. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ser uma bênção. E se você vê os profetas, os homens de Deus, os homens e mulheres de Deus que fizeram diferença, passaram por momentos críticos. Hoje qualquer lutinha tira o crente da igreja. Qualquer lutinha o crente já para que a primeira coisa para vir na igreja. A palavra cai no descrédito, o louvor já não tem o mesmo sabor. As escrituras, para não dizer que tem homem aqui hoje que só abre a Bíblia quando vem na igreja. Deus. Em Jesus, o bom samaritano, versículo de número 32, versículo 33 diz que o bom samaritano, o Senhor Jesus, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto está o Senhor, passou perto, e vendo, compadeceu-se dele. Talvez se você confessar o teu pecado para alguém que não tem estrutura espiritual, ele se escandalize com o teu pecado. Mas se você contar qualquer pecado teu para o Senhor Jesus, ele vai se compadecer de você. Chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho. Em Jesus, nós temos socorro pleno das necessidades urgentes. Deus cura na hora as necessidades reais e urgentes. Pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho. Aquilo que precisa ser curado agora, ele cura agora. O que realmente precisa ser curado agora, ele cura agora. O que é que ele está curando aqui? A ferida provocada por outros. E a ferida aqui não é a ferida exposta. A ferida aqui é a ferida superficial que muitos de nós carregamos dentro do nosso coração, porque a gente sabe que podia fazer melhor, mas a gente mesmo não faz. A gente sabe que podia fazer diferente, mas a gente mesmo não faz. Diz aí no texto que, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Sabe
Uma outra coisa aqui, Jesus tem um lugar para colocar você. Você não precisa escolher, basta confiar que Jesus sabe qual é o tipo de relacionamento, qual é o grupo que Ele vai colocar você dentro, para que você seja tratado dentro deste grupo. Primeiro, Ele sara, Ele cura as suas necessidades urgentes. A partir do momento que Ele vê que isso está sendo tratado, que está sendo curado, Ele te leva para te tratar no lugar onde Ele sabe onde vai te levar. E tem mais uma coisa, você vai sentir a cura de Deus, você vai receber o milagre de Deus, nesse sentido de milagre de bênção que o texto está colocando. No dia seguinte, diz o versículo de número 35, o Senhor Jesus tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, aquele que está tratando de você, está cuidando de você. Quem trata também é abençoado, quem trata também recebe intervenção de Deus. Entregou ao hospedeiro dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando? Quem que está para voltar? Quem que está para voltar? Quem que nós estamos esperando? Tanto quem cuida quanto quem é cuidado, se andar, se permanecer dentro do que Deus espera, vai ver o retorno de Jesus e vai retornar. Glória a Deus.